Opa, eu me chamo Daniel Werneck. E eu sou Rafaela Seabra. E nós somos os Power Rangers. Bom, se você busca empreender e você não tem as habilidades necessárias para conseguir construir riqueza, a gente quer te convidar para a nossa comunidade Despertando Gigantes. O link vai estar na descrição. Aproveita esse corte aí. Tamo junto. Isso, vem ser um Ranger verde com a gente. Valeu. O que é pra vocês a definição de prosperidade? Prosperidade é um combo. Tá. Exatamente. Tá. Fala mais. Prosperidade é um combo, sabe? Não é uma peça só, são várias peças. Exatamente. Certo. Então, prosperidade é quando você consegue juntar esse combo, ter várias peças. Então, é quando você tá feliz, quando você é bem-sucedido profissionalmente, quando você adquire riqueza e abundância. Porque São a coisas abundância, diferentes. ela garante que a coisa continue vindo. Mas calma aí, riqueza e abundância são diferentes? São. Primeiro, que riqueza não é dinheiro. Eu conheço dinheiro muitos é pobres fluxo. ricos. Exato. Gente, vamos falar sobre isso. Porque Riqueza isso é um assunto que realmente acumulativo. não tem ninguém Pobres falando. ricos. O que é um porque, pobre rapidinho, rico? isso que é maravilhoso, porque vocês falam de prosperidade, eu acho que eu só conheço vocês que falam da forma que vocês falam. Porque- Quando o Daniel conheceu vocês, Sim. porque eu conheci vocês através dele, ele chegou falando o que vocês diziam. Eu sempre gostei desses assuntos, mas não via ninguém falando o que vocês falam. Eu falei, gente, isso é Não, surreal. e parece que, tipo assim, a De cada... uma forma mais racional, talvez. Todas as vezes que a gente se encontra também é coisa nova. Do jeito que vocês falam, com a didática que vocês usam, Sim. parece que muita coisa é guardada. Tipo, a gente só Tem fala que até ser aqui. simples. Exato. E vocês trazem uma simplicidade, assim, absurda. Mas Absurda. aqui é a junção de duas gerações. Entendeu? Sim. verdade. Você precisa de um caminho para isso. Você precisa ter tempo de testar. Sim. Né? A minha formação principal é porque eu sou bióloga, então tudo tem que ser um teste, tudo tem que ser comprovado, e você precisa de tempo para isso. Sim. E às vezes eu vejo as pessoas atropelando um pouco essa parte do tempo. Existe hoje mais facilidade, quer dizer, você não precisa levar o tempo que eu levei para estudar, Certo. porque alguém já fez esse caminho antes. Sim. Então Sim. você começa Isso é uma diminuir, riqueza de conhecimento. sabe? Ou seja, não é só a minha geração. É uma Exato. geração anterior. E hoje em dia eu dou continuidade a É isso. como se fossem juros Exatamente. compostos. Seria uma herança. Entendi. Uma herança de conhecimento. Exatamente. E é isso que eu vejo, às vezes, o pessoal falando na internet. Ah, porque eu não nasci herdeira, porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo. As pessoas que são herdeiras, elas não são herdeiras só de uma quantidade de dinheiro. Elas são herdeiras de um conhecimento. Porque todo o um dinheiro processo, é fluxo. Ele diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta. A riqueza é acumulativa, é diferente. E se Certo. você enxerga Entendi. um fluxo, você não enxerga nada. Exato. Entendeu? Exato. O dinheiro é fluxo. Riqueza também é fluxo. Sim. Se você, só que é um se refluxo você acumulativo. focar nisso, você não chega a lugar nenhum. Calma aí, rapidão, que essa parte eu me confundi. Como assim? A riqueza, o dinheiro é fluxo. Se eu focar no fluxo é o quê? Você tá dizendo que se eu focar em ganhar dinheiro, se eu focar em trabalhar, se eu focar... Seria isso? Olha, o que você produz é o seu fim. Certo. Mas se você produz, por exemplo, eu quero ter dinheiro. Sim, O que é ter dinheiro? é relativo. Você ter mais R$1.000 é mais dinheiro. Sim. Se você tiver 5 milhões, É mais Imagina. dinheiro. é mais dinheiro. Entendeu? Agora, quando você quer riqueza, o que é riqueza? Também está ligado a isso. Sim. Né? Hoje você tem um nível de riqueza. Sim. Amanhã você quer outro Outro nível nível de riqueza. Você não tem como criar alicerce nisso, porque isso é fluxo. Certo. Isso é meio. Entendi. Agora, isso tudo muda. O que você é? O que você traz? O que você traz para o mundo? O que você traz para a mesa? O que você representa? Sim, eu entendi. Nossa, Só que Entendeu? muitas Entendi. vezes, quando a pessoa ela foca só no fluxo, só no dinheiro, por exemplo, ela não tá focando em ganhar dinheiro, ela tá focando em não ficar pobre. Em não Isso. voltar para a Nossa, a gente situação toma muito anterior. cuidado com isso. Mas antes de Entendeu? conhecer vocês, era esse looping que a gente Era o vivia. medo de sempre A gente achava falir. que tava querendo mais dinheiro, mas na verdade era isso. Era o medo de viver Uhum. o cenário Anterior. anterior. Exato. Exatamente. Sim. Que era muito ruim. E é isso que te escraviza. Porque Entendeu? a crença, ela vai mudando. A crença, que todo mundo fala da crença limitante, ela Sim. faz parte da sua Constituição. Certo. Ela não vai sair da sua Constituição. Você não tem como pensar e tirar aquilo. Certo. Então você administra. Por isso que é fluxo, Entendi. entendeu? Por isso que é meio, por isso que é fluídico, porque ela vai modificando.
Então, eu continuo estudando, tá? Então, eu continuo vendo as pessoas aplicando e eu continuo vendo as pessoas que estão prosperando. Eu começo a fazer um levantamento de como é. E hoje em dia, na internet, para mim, é muito fácil. Sim. Porque é só você acompanhar a pessoa que você vê Tinha a que ir de trajetória dela. Barça, né, mãe? Hoje em dia... Antigamente, eu tinha que escolher um grupo e ficar observando. Fazendo Hoje em dia, estudo, você né? consegue observar de forma Certo. maior. E como vocês postam o tempo todo, eu tenho como ver o tempo desenvolvimento disso, Sim. Sim. né? Porque eu não fico olhando o que as pessoas falam, e eu fico... Vendo a energia. A atitude que elas estão tendo em E relação também àquilo. acho que vocês leem muito a energia das pessoas. né? Sim, Saber, né? sim. 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 Então, Sim. é porque, assim, depois que começa a crescer na vida, por exemplo, eu encontro umas pessoas, assim, na rua, antigas, amigos antigos, que só de olhar pra pessoa, ela poderia estar vestida de, sei lá, de Armani. Armani não é usado ainda, não. Não sei. Sei lá, de Louis Vuitton, de ponta cabeça, e tu olha na energia e tu pensa, tem algo errado nessa energia. Agora, lembra de uma coisa. Vocês já sabem disso. Sim, A energia que você vibra, ela tem evidências à sua volta. certo. Exatamente. Então, por isso que exemplo, eu continuo observando. A evidência não é a marca que você usa, que é uma das coisas que muitas vezes a galera de pessoa acha. moda tenta trazer. Ah, não, é a marca, é isso, é o que É a representa forma o luxo. que eu tenho que fazer, como eu tenho que Não. sentar. Hoje em dia vocês estão com muitas regras, né? Como eu tenho que sentar, como eu tenho que agir. Que me comportar. Não é isso. Se fosse É porque a se marca... você tiver preenchido daquilo, desculpa. Você não precisa nem ter a regra, porque você vai exalar aquilo, vai ter evidência natural. Exatamente. É igual a gente tem um colega antigo, que ele se você ouvir, você vai ver que a aparência dele é de uma pessoa bem pobre, né? Uhum. Só que ele é, tipo, investidor, então ele tem algumas centenas de milhares de dinheiros investidos. Só que sempre que a gente tava junto, as palavras dele sempre eram as mesmas, de tipo assim, cara, eu tô aqui, todo mundo acha que eu sou muito pobre, mas cara, eu tenho tantos mil na minha conta investido. E aí eu sempre olhei pra aquilo, eu não tinha nem metade do que ele tinha, e eu pensava, e se todo mundo aqui vai olhar pra mim, vai achar que eu sou rico? Eu penso, quem é realmente rico? Será que é ele ou sou eu? Porque, por um exemplo, ter dinheiro acumulado na conta é uma coisa. Agora, ter Viver toda a a abundância, a estrutura da prosperidade vida é outra. e exatamente, viver a abundância. É, porque isso também é um processo de escassez. Sim. Exatamente. Entendeu? Sim. E aí, às vezes, o que me confunde, eu acho que pra maioria das pessoas, é de tipo assim, cara, o que é. Onde é que tá a abundância, ela esbarra na escassez? Porque também aquela coisa de gastar demais, ou tipo, você deteriorar todo o dinheiro que você tem, é como a Carol me falou uma vez. Dani, dessa forma você tá devolvendo o seu dinheiro porque você acredita que você não merece. Exato. Uhum. Quando eu sei. Esse coisa da falta de merecimento com merecimento, você fica às vezes um pouco confuso quando você Sim. tá nesse processo. Que você não sabe de se você mudar tá sendo a mentalidade. abundante ou você tá sendo Posso escasso. explicar para vocês Deve. por quê? Ah, Abundância e escassez é a mesma energia. Só que polaridades opostas. Por Entendi. isso que você vai estar sempre vivendo Você isso. vai estar sempre numa É normal gangorra. esse É conflito. normal. Sim, sim. Porque você vai estar sempre vivendo. Para onde for a sua percepção, é que vai a tua vida. Entendi. Olha só. Então quer dizer, um exemplo, se eu estiver gastando demais, mas mesmo assim eu estiver olhando com a percepção de que aquilo é abundância e não escassez, eu vou estar atraindo Sim, mais abundância. você vai estar trazendo. Se você estiver olhando para a abundância e estiver produzindo abundância, sua percepção está virada para aquilo ali. Entendi. Não olha adianta você contar uma história que você não vai acreditar. Aí a gente se corta. a gente se corta. Não, a gente também, pode Você ser. você tem que pensar o seguinte: imagina que você não soubesse que no dia seguinte ia ter sol. Quando chegasse na noite, você ia ficar apavorado, não ia? sim. Com Meu certeza. Deus, acabou o sol, nunca dia mais o nunca sol vai mais vai- nascer. é. Só Sim. que é o Era assim que era fluxo. antigamente. Entendeu? Era assim que era Entendi. antigamente. Quando chegava determinadas estações do ano, eles falavam: ah, não, porque roubaram a Perséfone e jogaram lá no Hades, e é por deuses isso que os estão deuses estão mortos. com raiva, Sim. e aí não vai ter colheita. Não era nada disso. Era que existiam o Um quê? ciclo natural. Ciclos naturais. Sim. A parte da medicina chinesa, a parte do Feng Shui, eles pegaram isso e eles catalogaram isso desde sempre. Certo. Então, eles observam que existem Milênios, ciclos, né? milênios. Eles observam que existem ciclos. Existem ciclos de emoções, existem ciclos na natureza, existem ciclos de energia, e todos eles estão interligados. Então, você nunca acha que você... Ah, não, a partir de agora que eu entrei na escassez, eu fiquei aqui. Ou a partir de agora que eu entrei na riqueza, eu fiquei aqui. Entendi. Não existe um lugar que você vai ficar. Você tem que estar sempre administrando, para que você não esteja nos polos. Porque se você tiver num polo yang, ou seja, tô fazendo, tô ganhando, tô isso e aquilo, e você estiver muito no yang, Exatamente. você vai entrar no yin.
Sim. O yang, Explica, no caso, explica seria só o que é polo yang em... masculino. Seria Sim. um polo masculino. como se Expansão, pensa assim, expansão e retração. Exato. Isso é O uma... yin e o yang, aquela faz bolinha. parte disso, preto né? e Não é, branca. não é A bolinha é o definição. tal, é a união dos dois. fosse- Ah, Certo. tá. Entendeu? O yin é o escuro, o yang é o claro. Tá? Tá. Então, o yang, vocês imaginam, expansão, ação, movimento. O yin, retração, gestação. Por que, que, Que é a pretinho, por que, energia. que pretinho em retração? Só pra eu entender. Por que que o pretinho... Chegamos nessa. chegamos. É luz E a Eu ausência entendi. de luz. Eles têm que Não é explicar dessa escuridão, forma. é a ausência Não, de É luz. a ausência de luz, Não exato. existe escassez, existe abundância. A escassez é a ausência. É a ausência da da abundância. abundância. Exato. Não existe Isso é forte, escuridão, existe luz. O yin é a ausência da luz. O que você... E tem graus. Certo. Então, você vai ver calor. A ausência de calor faz o frio. Uhum. Sim. Quando você começa a viver dentro desses padrões, você começa a ditar qual vai ser o resultado que você quer. Você Certo. fica mais próximo ao meio e não fica tão distante para que você não saia de um pro outro. Então o jogo é Exatamente. sempre esse, tá no meio. Tá no Buscar estar- meio. Exatamente. Exato, Vai exato. pro centro Só que que você não lembra, sofre os revés. Você não sai de meio-dia Entendeu? para meia-noite. Você vai para os graus. Então, quando você tá no super yang, você começa a perder energia, você vai ficando mais cansado, mais E é cansado, exatamente mais isso. cansado, mais cansado. Porque você era para ter a retração natural. Você Porque não tá essa é a energia tendo. da ação. Da A ação. natureza vai fazer você ter. Então calma aí. Caraca, Por isso é você porque dorme. toda vez que a gente se encontra... É, mas assim, ó. É como se eu tivesse uma recarga de energia de novo. Porque, É. sabe, às vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas muitas vezes os mesmos medos batem na porta. Bate, mas e aí eles as vão mesmas continuar confusões batendo. batem, aí eu fico, caramba, será que eu... Aí eu encontro Não, com não vocês, tenta. vocês vão lá e Ajusta. ajustam. E eu- Dani, você não não vai mudar a entenda. Se Constituição. contrate em 3 meses, Olha pelo só, menos. Sabe? Você não vai perder Vamos o diminuir medo. esse período de se encontrar pra eu prosperar mais rápido. Porque você não vai perder o medo. Sim. Sabe? E é isso que eu fico pensando. Por que, que as pessoas ficam tentando se livrar das coisas Se livrar, se elas exato. são parte disso? A vida só existe por causa disso. Então tudo que eu tenho é só, tipo, é parte de mim. Eu só tenho que aceitar e administrar isso. Administrar Exato, isso. exato. Mas a Tá. verdadeira prosperidade é a administração. É porque você presta Entendeu? atenção. Entendi. As não suas tentar emoções não eliminar são a outra. Sim. não são permanentes. É igual a gente. Eu pinto meu cabelo. Eu não mudei meu DNA porque eu pintei o meu cabelo. Não. Sim, Entendeu? Todo mês, o que Você eu tenho que tem que fazer? retocar, Eu vira tenho e que mexe. retocar. certo. Então, você tem determinadas marcas em você transgeracionais, assim como a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, porque são marcas físicas, emocionais, Exato. E mentais. Certo. entende? Então você herdou determinadas coisas que não vão sair de você, porque estão em você. Sim. Só que você vai administrar isso, Certo. entendeu? Você vai administrar para uma forma que seja melhor para você. Entendi. E como administrar isso, assim, no dia a dia? Como perceber e administrar isso? É porque eu ia fazer outra pergunta antes, você sem te cortar. Mas já me cortando. Mas já me cortando. Claro, normal. A mentoria- Não corta. a nós mentoria é somos pra assim. mim. A Ah, mentoria- a mentoria é só pra A você. mentoria é pra mim. Sabe o que é ótimo? É porque aqui tudo vocês falam, né? Ele escuta e quem aplica? Que é Você- bom. Eu, óbvio que eu não aplico. aplico nada. Você vai lá em Eu não aplico casa, tá cheio de arquétipo. Quem aplicou tudo? Mas olha só, é o padrão. Mas é o É o padrão. padrão. É o padrão. Quem pagou? Eu trabalho também, eu acho. Tá vendo, cara? Mas a minha dúvida é a seguinte, por exemplo. Mas vocês são complemento perfeito, sabia? né? Exato. Eu falo isso pra ela. sei, Eu falo isso pra ela desde os 13 anos, desde os 15 anos de idade. O dia que eu conheci a Rafa, eu falei assim pra ela assim, a gente nem se gostava, eu falei, eu vou casar com você. Ai, que lindo. Foi, pô. É. A gente não começou a namorar, a gente não se A gostava. gente não se gostava. Nem um Ótimo pouco. isso, eu, né? olhei pra ela como um empreendedor. Eu falei, cara, eu tenho alguns problemas esse que aqui é essa meu mulher... apartamento na Mas por planta. quê? Porque você é corrente boa. Adorei. É o meu apartamento Você, na planta. você vê nela Sim. a força e ela vê você a expansão. Combinação perfeita. Eu sou forte, Jesus, eu sou forte. Mas uma dúvida que eu ia falar é o seguinte, olha só. Eu até esqueci o que eu ia falar, mas nesse lance do equilíbrio é o seguinte. Último ano, vou falar de mim, assim, que eu não tenho problema em falar da minha vida, só eu pego a mentoria pra mim. O que acontece? No último ano, eu fiquei tão no desfrute, que eu não sei se essa é a palavra, que ficou feio, né? Que assim, ficou feio, porque eu basicamente... Só você, né? Eu não lembro.
eu não lembro de quando esse ano eu trabalhei. Assim, bem sincero. Tudo que eu fiz não pareceu trabalho. E os momentos pequenos que eu tinha que fazer alguma coisa resolutiva eram, tipo, 1 hora da minha vida. O que é trabalho pra você? O trabalho- no conceito do O trabalho. trabalho pra entendeu? mim sempre estava associado a sofrimento. Exato. Aí Por eu quê? me ferrar pra Você que eu me sabe por desse quê? bem. Por que não? Não sabe? Então eu vou te contar. Me conte. Se você for olhar para a origem da palavra trabalho, veio a origem mesmo, a Isso é etimologia. forte, né? Ela veio de um instrumento que triturava o trigo. Então, muitas vezes também foi usado como instrumento de tortura. Então, a palavra trabalho, sempre que a gente usa determinadas coisas, a gente tem uma memória arcaica. Sim. Então, as palavras, o que a gente usa de comunicação, é inclusive para trazer essas memórias, para que você não precise descobrir o idioma todo dia. Entendi. Você já tenha uma referência básica dentro Do da sua passado. mente. Certo. Como se fossem arquétipos. Tá. Entendeu? Entendi. Então, você percebe que toda vez que a pessoa fala em trabalho, ela já se sente cansada e torturada. Torturada. É isso aí. Entendeu? E você já reparou que pessoas extremamente prósperas e ricas, elas não falam trabalho. Exato. Elas falam, eu tô investindo meu tempo nisso aqui. Tô Isso aqui produzindo vai me dar algo. bastante dinheiro, Tô com foco fortuna. nisso agora. Entendi. Elas usam Retorno. outras palavras. E ela não usa trabalho. Isso é uma coisa que eu explico no passaporte. E uma coisa... É. A gente já vai falar desse passaporte, tá? A gente tem muito assunto, a gente vai usar todo o tempo Vamos usar do todo o estudo. tempo hoje. A gente vai usar todo o tempo. E uma coisa que é o seguinte, por exemplo, esse último ano, eu Você não se torturou. Você não não se eu torturou. falei assim, olha, o que eu não tava afim de fazer, porque eu lembro que no início do ano, não sei se você lembra disso, eu falei assim, Carol, o que eu não tiver afim de fazer é pra eu agir como uma criança mimada? Aí você falou assim, Dani, age como uma criança mimada. Faz só o que você tiver afim. E quando tu me falou aquilo, eu fiquei com um puta medo. Eu falei assim, cara, é porque eu sou uma criança muito mimada mesmo. Vai dar ruim. E desde então eu não sei. Mais mimado que meu filho de 3 Exato. anos. E desde então eu penso assim, caraca, a cada dia parece que o dinheiro só vem na porta, as propostas vêm na porta sem eu fazer nenhum esforço. E aí eu fico... Mas não tá ligado ao esforço. Exato. A frequência, olha só, então Sim. vamos voltar pro yin e yang. Tá. Então existe a luz e existe a escuridão. Certo, Existe a abundância e existe a escassez, certo. né? Isso. A abundância, a luz, ela é fluídica. Você nota muito menos do que o peso, Certo. né? A escuridão, a ausência da luz te dá o quê? Medo, Sim, Uhum. né? sim. A escassez te dá o quê? Dor, Dor, sofrimento. sofrimento, revolta, todas essas emoções. Isso. Então, quando você quer abundância, não pode naturalmente estar focado na dor. Eu tenho que literalmente esquecer que a dor existe. Exatamente. Você nunca vai esquecer que a dor existe porque ela faz parte. Sim, sim. São duas partes da mesma moeda. Certo. É o Entendeu? dia e a noite. Sim. É o dia e a noite. O que dá a vida é a junção dessas duas As áreas. nuances, as nuances. A energia se manifesta aqui em polaridades. O todo Uhum. é a criação. Tá. Então, eu não gostaria de ser o todo, porque seria o equilíbrio disso, Sim. tá? A vida vem nos opostos complementares, eles se autorregulam o tempo todo. Quando você vai mais para a escuridão, você está tendendo a ir mais para o quê? Para a densidade, para o medo, para a retração. Pro sofrimento. Quando você vai muito para a luz, você vai também para o desgaste, porque você vai dar. Ou seja, essa coisa do exponencializar, de tipo assim, cara, esse ano eu vou dar Tudo de mim. 300% de mim, Não. vou sofrer igual um louco pra no final... Daqui a 2 anos, Olha só, você vai ser o meu cliente. é, Meu cliente deu a vida toda, ganhou, porque é com quem eu trabalhava, né? Eu não trabalhava com marketing digital, eu trabalhava com grupos. Era aquele que deu a vida toda, criou uma estrutura gigantesca e, hoje em dia, ele vivia como uma pessoa incapaz de amarrar o próprio sapato.